Bom dia, galera! Muito bem, vamos continuar com o nosso assunto de rochas, mas agora a gente vai dar uma incrementada nessas nossas rochas com um conteúdo que eu sei que vocês gostam bastante, que é a questão dos fósseis, dos dinossauros e tudo mais, beleza? Então, para a gente recapitular um pouquinho, né? A gente viu que as rochas, há mais de 2 milhões de anos, os nossos antepassados, né, os seres humanos, eles aprenderam a produzir uma série de ferramentas e instrumentos com essas rochas, né? Então, eles deixavam algumas rochas mais afiadas, eles usavam algumas rochas para fazer instrumentos musicais, algumas para cortar carne, algumas para escrever nas paredes, né? E aí a gente tem dois períodos aí históricos distintos, né? Que provavelmente vocês já estudaram ou ainda vão estudar lá na história, que é o período paleolítico, que é chamado de Idade da Pedra Lascada. Então, nesse período, os caçadores, né? Quando eles conseguiam uma caça, né? Um animal ali para comer, no caso eles pegaram uma zebra, né? Eles pegavam as pedras e deixavam essas pedras com uma das suas superfícies, uma da sua parte ali, mais afiada, para eles conseguirem cortar a pele, separar a pele da carne, cortar a carne e tudo mais. E aí esse período ele foi chamado de Idade da Pedra Lascada, justamente porque essas facas, né, como se fossem facas primitivas, elas eram feitas de pedra lascada. Então por isso que recebeu esse nome. E aí, tempo depois, lá no período neolítico, a gente tem a Idade da Pedra Polida. Nesse período, começou o desenvolvimento de outros instrumentos com pedras, né, com rochas, porém um pouco mais elaborados, né, um pouco mais complexos. E eles começaram a usar a cerâmica também, certo? Muito bem. O que lá quando a gente viu sobre as rochas, vocês lembram que a gente estudou as rochas sedimentares, onde o intemperismo ele age sobre as diversas rochas e essas rochas elas vão se degradando, né? Então elas vão perdendo partículas, essas partículas a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos eles vão se depositando em camadas e aí então a gente tem uma rocha sedimentar, certo? Os fósseis, eles são encontrados nessas rochas sedimentares. Então, olha só uma dica. Sempre que o exercício falar para vocês que foi encontrado um fóssil e tá te perguntando qual é a rocha onde esse fóssil foi encontrado, ela sempre vai ser sedimentar, beleza? Então, falou fóssil, é rocha sedimentar. Vocês têm que fazer essa relação, tá? Então, o que aconteceu, né? Os fósseis, eles podem estar nas mais diversas regiões do planeta, né? O estudo dos fósseis, ele conduz à explicação de como eram os ecossistemas, de como viviam e se comportavam os seres vivos naquela época, né? No Brasil, a gente também tem exemplo de fóssil, né? Também foi encontrado fósseis, que todos eles ajudam então a gente a entender como que era o ambiente há milhões de anos atrás, certo? Então vamos lá, ó. A gente viu que a rocha sedimentar ela é formada a partir de camadas, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, o dinossauro então ele morreu aqui, né? Então aqui, ó, aqui já começou a depositar a primeira camada de solo, tá vendo, ó? Aqui, ó, foi a primeira camada e a segunda camada. Lembrando que essas camadas, elas são formadas a partir do sedimento liberado das rochas a partir do intemperismo. Então, o intemperismo foi lá, bateu na rocha, né? Lembrando que intemperismo são vários fenômenos naturais, como a onda dos mares, os ventos, o calor do sol, a temperatura. Então, tudo isso vai encostando ali na rocha, essa rocha vai soltando seus sedimentos e esses sedimentos vão formando essas camadinhas aqui, ó, né? E aí, o nosso dinossauro aqui foi ficando soterrado, né? Então, com o passar dos anos depois, né, que começam as escavações, a gente vai conseguir, né, por mais que tenham passado milhões de anos, milhares de anos, né,
a gente vai conseguir ter esse material aqui fossilizado, né? A gente vai conseguir ter os ossos aqui do indivíduo e a gente vai ter uma noção, né, do tempo em que ele viveu, a gente vai ter uma noção de como era a alimentação dele, porque o fóssil não necessariamente ele é o esqueleto do bicho, né? Ele não necessariamente é o osso do animal, né? Ele pode ser, por exemplo, só os dentes, ele pode ser a garra, né? A unha. E aí, com isso, a gente consegue determinar, por exemplo, o que ele comia antigamente, né? Dependendo da forma do dente, a gente entende qual era, né? Ou pelo menos tem uma base ali para entender qual era o tipo de alimentação daquele ser vivo no meio ambiente. Certo, galera? Outro tipo de fóssil que a gente tem também são as pegadas, né? Então, deixa eu passar aqui. Ó, o que que acontece, né? Ao caminhar sobre o lodo, o animal ele deixa a pegada dele, né? Então, aqui ele fez uma imagem de um dinossauro deixando a pegada dele, certo? O lodo ele vai endurecendo e os sedimentos se acumulam dentro da marca da pegada. Então, aqui, ó, aqui ficou a pegada do bichinho, né? Do dinossauro. E aí os sedimentos eles foram ficando aqui, ó, por dentro dessa pegada, né? Então, a partir do momento que a gente tira essa rocha daqui, ó, de cima, né? A gente tira isso aqui, ó, a gente vai conseguir ver certinho como é que era, então, os pés e a garra do ser vivo aqui, né? Então, quando a gente fala de fósseis, a gente não está falando única e exclusivamente do próprio animal, né? A gente pode falar, então, do osso, do dente, da garra, ou então somente da pegada do bicho, né? Tem outro tipo de fóssil também, que a gente não... Eu não botei uma imagem aqui no vídeo, a prof até esqueceu, que são os coprólitos, tá? Coprólitos são fezes. Então, muitas vezes, quando a gente faz, né, por exemplo, a prof que é bióloga, né, ou o pessoal que trabalha com biologia aí, que vai para campo, que vai para mata, para estudar os animais, a gente encontra fezes, né? E essas fezes, elas também fossilizam com o passar dos anos, né? E aí a gente consegue determinar também pelas fezes quando que o animal vivia, o que ele comia e tudo mais. Beleza? Galera, a nossa apostila, ela traz um conteúdo bem resumido, completo, né? Tem todas as informações que a gente precisa, de uma forma resumida, né? E aí, a professora tem um documentário, eu passei lá no plano de aula do Unimestre, tá lá, tá? Sabem como a professora já faz aula online, né? Então, lá no Unimestre tem o plano de aula da prof, lá no plano de aula da prof tem todas as etapas que eu quero que vocês façam, né? E aí, uma dessas etapas é assistir um documentário. É muito legal o documentário. Ele fala sobre os achados de fósseis ao redor de todo mundo. Tem pesquisador brasileiro que faz esse documentário também. Então, é um documentário bem legal. Eu sugeri lá no plano de aula que vocês olhassem 2 episódios, tá? Cada episódio tem 28 minutos. Claro que não precisa olhar tudo de uma vez, vocês podem assistir um episódio num dia, outro episódio no outro dia, não tem problema, tá? E quem quiser continuar assistindo o documentário também não tem problema, tanto que o documentário, o episódio seguinte, a prof passou 2, né? O episódio seguinte, ele fala sobre os fósseis de baleias que eles encontraram no deserto. Então, é um deserto enorme, com um monte de fósseis de baleia, que é um sítio arqueológico, onde eles fazem várias pesquisas, é bem legal. Mas aqueles 2 que a professora deu é para vocês assistirem. O restante, quem quiser assiste, quem não quiser, tá tudo bem. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, que vocês comentem aqui nos comentários da aula da prof, e não lá no do vídeo, tá? Aqui nos comentários da aula da prof, o que vocês acharam do documentário. E também eu queria pedir para vocês
para vocês escreverem alguma curiosidade que vocês saibam ou que vocês queiram pesquisar sobre os fósseis, tá? Não necessariamente sobre dinossauro. Eu sei que sobre dinossauro é muito mais legal pesquisar, né? Mas quem quiser pesquisar de outro ser vivo também pode pesquisar e tiver, ou até do próprio ser humano, os fósseis de seres humanos antepassados e tudo mais. Beleza, galera? Vamos tentar fazer essa comunicação por aqui. É importante também para a prof saber quem é que está assistindo, quem é que está fazendo, se tá bom assim, se vocês querem que a prof faça algum tipo diferente de aula. Beleza, galera? Então, um beijo grande para todo mundo, uma ótima semana e eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Beijo, beijo!